Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, Judas. É sempre um prazer estar aqui. Como talvez alguns de vocês saibam, eu sou natural de Curitiba. Eu nasci, me criei, estudei aqui e só saí daqui quando me formei em engenharia em 1968. O que o Judas me pediu foi que hoje eu falasse um pouquinho sobre a minha experiência, sobre as lições de experiência, tanto em termos de sobrevivência quanto em termos de crescimento. A vida me deu a oportunidade de trabalhar num número bastante grande de reestruturações e tudo que eu vou falar aqui para vocês, na verdade, é o que eu aprendi que é importante em todos esses processos. Não vou falar nenhuma grande novidade, tudo que eu vou falar vocês encontram em qualquer livro ou texto de gestão. Eu vou dar somente a minha opinião do que eu considero importante. Só preciso aprender... Preciso de assistência técnica aqui. Como é que... Para frente, qual é? Essa aqui? Tá. Então, aqui, rapidamente, as empresas em que eu tive oportunidade de trabalhar, e é aqui que eu vou... É dessas experiências que eu vou contar para vocês. Eu comecei minha carreira como engenheiro, numa empresa de engenharia, virei diretor financeiro, depois fui convocado pela Arthur D. Little, que é uma empresa internacional de consultoria de gestão, foi meu grande aprendizado em gestão. Na Arthur D. Little, a primeira grande reestruturação que eu fiz foi de um conglomerado financeiro, Multiplique, tinha banco comercial, financeiro, corretora, distribuidora, estava crescendo muito rapidamente, foi o primeiro banco múltiplo que a gente organizou no Brasil. Fui para lá como diretor-geral durante vários anos, depois reestruturei uma empresa de petroquímica e transformação de plásticos, lá foi essencialmente uma reestruturação de portfólio. Depois eu assumi a Aracruz foi logo depois da privatização, com a saída do BNDES. Aracruz era uma empresa que tinha um perfil muito de empresa estatal, de grande ineficiência. Só para vocês terem uma ideia, quando eu assumi a Aracruz tinha 8.000 funcionários, quando eu saí tinha 2.500 e tinha aumentado a capacidade de produção e tinha virado benchmark mundial de eficiência de gestão. Em função dessa reestruturação na Aracruz, fiquei conhecido no mercado como reestruturador e aí eu criei a L. Kaufman Consultores e desde lá a gente fez várias reestruturações, tanto de empresas em dificuldade quanto empresas em rápido crescimento. Entre elas, duas de telecomunicações, a Vesper e a Primasis. Fiz a estruturação da Medial, a preparação dela para abertura de capital e depois várias aquisições e integrações. Fiz a reestruturação da Santa Elisa Vale, que era uma empresa que estava de açúcar e álcool em grande dificuldade, tinha uma dívida de 3,4 bilhões e um EBITDA de 0. Nessa empresa eu assumi interinamente como presidente do conselho, conduzindo 3 frentes, reestruturação operacional, financeira e a venda de controle da companhia. Depois fiz a Croton Educacional na área de educação. A Croton, como vocês sabem, eu entrei quando a Advent assumiu, um fundo de private equity assumiu uma participação de controle. Nós reestruturamos a Croton, fizemos aquisições e hoje, poucos anos depois, a Croton é a maior empresa de educação do mundo, com mais de 500.000 alunos entre presenciais e à distância. E agora estou aprendendo um pouquinho sobre produção agrícola, estou reestruturando uma empresa chamada Elterrar, que tem operações no Brasil, na Bolívia, na Argentina e no Uruguai. Eu tenho que apertar... Direcionado para onde? Bom, ouvi a Cristina falando sobre liderança, não tenho muito mais a acrescentar, mas o que a gente pode seguramente dizer é que, especialmente em processos de reestruturação, onde a demanda é muito concentrada, né, a liderança é fundamental. E quando eu falo em liderança, eu não estou falando em uma pessoa, mas em um grupo de pessoas que saibam liderar pelo exemplo. Normalmente, o tempo disponível para uma reestruturação é muito curto e a mensagem que você passa para a organização de quais são os valores, os princípios, o que é importante, como se decide, ela só pode ser feita efetivamente através do exemplo.
Então, eu sempre digo o seguinte aos executivos, que é muito mais importante eles dedicarem o seu tempo a recrutarem, a selecionarem profissionais talentosos e qualificados, do que eles ficarem passando o tempo corrigindo os erros de profissionais que não são tão talentosos e qualificados. Então, vale a pena dedicar muito tempo para recrutar, para motivar e para desenvolver líderes na sua empresa. Estou tendo dificuldade com isso aqui. Qual é esse botão? Agora aprendi. Às vezes a gente leva um tempinho para aprender. A segunda coisa que é absolutamente essencial é uma cultura de integridade. Não? Especialmente reestruturações, que as coisas têm que acontecer sem contestação, é fundamental que as pessoas que trabalhem com você tenham não só integridade financeira, mas principalmente integridade intelectual. Que elas digam o que pensam, que você saiba que quando você acerta alguma coisa com essa pessoa, ela vai cumprir daquela forma. São pessoas que precisam ter caráter, precisam ter transparência, precisam ter independência, precisam ter honestidade intelectual. E especialmente em conjuntura de reestruturação, não há espaço para tolerância, né? Eu acho que, em termos de cultura de integridade, a gente precisa ter tolerância zero nas empresas. Quem não se adapta tem que sair. Outro aspecto fundamental é a visão estratégica. Embora a Cristina estava falando que a visão estratégica está cada vez mais curta, porque o mundo está cada vez mais dinâmico, é absolutamente essencial a gente saber para onde vai. É importante que a gente tenha metas claras e bem definidas. É importante que a gente estabeleça prioridades com clareza, né? Em situações de estresse, isso ainda é mais importante. Vou dar um exemplo dessa empresa de produção agrícola que eu estou reestruturando. Essa empresa foi criada por um empreendedor argentino visionário, né, que resolveu que ele iria criar e construir a maior empresa de produção agrícola do mundo. E em 10 anos, ele efetivamente conseguiu fazer isso. Ele atraiu capitais de fundos de private equity, atraiu $1 bilhão de capitais, e implantou operações de produção agrícola na Argentina, na Bolívia, no Uruguai e no Brasil, no Mato Grosso. Só que a empresa cresceu tão rapidamente que errou barbaramente no processo operacional. Não tinha os líderes bem desenvolvidos, bem motivados, com uma cultura clara, com valores bem definidos, com processos bem definidos. E o resultado no Brasil foi totalmente desastroso, porque você plantar no Mato Grosso é completamente diferente do que plantar na Argentina. Então, os processos que foram utilizados eram totalmente inadequados para o ambiente de trabalho no Mato Grosso. E o resultado disso foi que a empresa chegou a ser a maior do mundo, chegou a plantar 900 mil hectares, perdeu algumas centenas de milhões de dólares e, no final do ano passado, esses dois dos fundos de private equity tiveram que capitalizar a empresa em 300 milhões de dólares e aí me chamaram para fazer a reestruturação. O que ficou muito claro, quando você começa uma reestruturação, a primeira coisa que você faz é um diagnóstico. Você tem que fazer um diagnóstico preciso e definir rapidamente o que precisa ser feito, quais são as prioridades, no que você precisa focar. E estava muito claro que a empresa não sobreviveria na estrutura que ela estava. Era necessário, e em 90 dias, nós reduzimos a empresa a 1/3 do que era, nós reduzimos plantios em áreas arrendadas de terceiros em 70%, e a empresa hoje tem condições de voltar a ser lucrativa. Agora, por que é importante a visão? Porque a maioria dos gerentes espalhados nos 4 países, espalhados em as fazendas em Mato Grosso, uma da outra, tinha distância de 700 quilômetros, né? Todos esses gerentes estavam trabalhando com uma visão de crescimento a qualquer custo. Eu vou ser a maior empresa de produção agrícola do mundo, eu planto 900 mil hectares, eu vou agora plantar 2 milhões de hectares. E, considerando a estrutura, o estágio de desenvolvimento da empresa, os processos, as lideranças e principalmente a estrutura financeira, era uma proposta completamente inviável. Então, essa visão tem que ficar clara para que todas as pessoas, todos os gerentes, possam tomar decisões de acordo com a visão estratégica que tem que ser consistente e única dentro da empresa.
Outro aspecto importante nas reestruturações é a unidade de propósitos, né? Como a gente tem que fazer mudanças muito rápidas, e muitas vezes são mudanças, inclusive, de cultura muito rápidas, é fundamental que todo mundo rende para o mesmo lado, o que não é fácil quando você vai fazer uma reestruturação. Então, o primeiro passo é que você precisa ter grande abertura nas discussões. Você tem que ter um ambiente democrático, você tem que provocar as discussões de forma completamente aberta para que todo mundo se manifeste, tenha oportunidade de defender as suas ideias. Você tem que criar um ambiente onde prevalecem as boas ideias e não a hierarquia da empresa, né? Agora, uma vez definidas e tomadas as decisões, e alguém às vezes tem que tomar as decisões duras e difíceis, normalmente é o CEO, né? Há necessidade de extrema disciplina na execução. Você não pode permitir, num ambiente de reestruturação, que tenha resistências passivas, ou mesmo, de nenhuma forma, resistências ativas, inclusive resistências passivas, e quando isso acontecer, é fundamental você trocar o teu quadro de executivos, porque você não tem tempo hábil para fazer mudanças lentas e tranquilas. O outro aspecto que vale, não só em reestruturações, mas hoje em dia em qualquer empresa, é foco em resultados, né? E o foco em resultados, todo mundo fala que tem foco em resultados, mas foco em resultados significa muitas coisas. E a primeira é que todos os teus executivos, todas as pessoas na organização, elas conheçam profundamente o negócio e as suas implicações financeiras. Ou seja, quando elas tomam uma decisão, elas têm que saber qual a implicação financeira que essa decisão vai ter. É preciso que as metas financeiras estejam claramente definidas, que as metas de qualidade estejam claramente definidas, que os responsáveis pela ação estejam definidos, que os prazos estejam definidos. E no ambiente de hoje, nas grandes empresas, você obrigatoriamente tem que delegar, mas delegar significa também cobrar. Você tem que exigir accountability, você tem que exigir que os seus executivos respondam pelos valores. Churchill que dizia algo muito importante, e para mim Churchill é o grande líder do século passado. Quando se fala em liderança, eu sempre penso na figura dele. E ele dizia o seguinte: não adianta você dizer, eu estou fazendo o melhor possível, a gente está fazendo tudo o que é possível para dar certo. Na verdade, você tem que ter sucesso ao fazer o que é necessário. Não adianta só o esforço, a dedicação, a vontade. Cristina também estava falando agora há pouco que as pessoas esquecem do cliente, que para a maioria dos executivos o cliente é um tremendo estorvo, né? E, na verdade, mesmo em situações de reestruturação, onde normalmente você tem que enxugar a empresa, você tem que reduzir a empresa, você tem que cortar custos, você tem que renegociar dívidas, normalmente se esquece o que é mais importante, que é assegurar que as fontes de receita sejam preservadas, que a gente tem que focar no que gera receita, que tem que identificar oportunidades de geração adicional, que você tem que encantar e manter os seus clientes os mais motivados e mais satisfeitos possíveis. Um exemplo que eu dou é na reestruturação da Vesper. A Vesper é uma empresa parecida com a GVT, ela foi a empresa espelho em 17 estados, e ela implantou em 2 anos, era uma empresa controlada pela Bell Canada e fundos de private equity americanos, em 2 anos eles se implantaram em 84 cidades no Brasil. Tinham 17 estados, era uma empresa espelho de telefonia fixa em 17 estados. Só que, para se implantar rapidamente, já com uma visão que eles tinham de convergência fixo-móvel, eles implantaram um sistema de telefonia móvel, um sistema CDMA, que era o que a Vivo praticava. E, infelizmente, por razões de natureza regulatória e outros problemas que não vale a pena discutir, eles, em 2 anos, eles quebraram totalmente. O sistema era economicamente inviável. E essa foi uma reestruturação que a gente fez. Nós começamos reestruturando a dívida, era uma dívida de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Para vocês terem ideia, como estava ruim a empresa, que a gente conseguiu recomprar essa dívida com 90% de desconto, com um aporte de 150 milhões de dólares da Qualcomm, né? Nós tínhamos 4.000 funcionários, em 6 meses a gente passou para ter 1.000 funcionários. Mas o que realmente salvou a empresa e permitiu que ela fosse vendida posteriormente para a Embratel foi o fato que, paralelamente, nós desenvolvemos novas fontes de receita. Nós criamos uma área de
telefonia para corporações que não existiam, do zero, mesmo no meio da crise, e desenvolvemos um produto, um telefone, que era um telefone móvel fixo, já era o telefone convergente da época, depois foi bastante contestado pelas agências, e que foi um sucesso absoluto e que foi o que salvou a empresa. Então, mesmo em situações de crise, é absolutamente essencial não esquecer de que o cliente, no final, é quem paga a conta, é quem paga o nosso salário, e que é necessário não só preservar, mas buscar fontes adicionais de receita. Meritocracia. Eu, particularmente, sou um fã absoluto da meritocracia. A minha primeira direção geral foi no Banco Multiplique. Naquela época, o Multiplique e o Garantia eram os dois grandes bancos de investimento brasileiros, e os dois tinham esse mesmo conceito, né? Vocês viram aonde chegou o Jorge Paulo Lemann com as suas empresas, com Garantia, com Ambev, agora com Burger King, com Heinz nos Estados Unidos. Logo, logo eles vão ser talvez a maior empresa na área de produtos alimentares do mundo. E a filosofia é muito simples. Você premia quem produz, você premia quem dá resultados e você reparte o lucro, né? Na área financeira é muito mais fácil fazer isso. Quer dizer, lá é muito simples. Quem entrega, leva, né? E as premiações são muito agressivas, muito significativas, né? Os bônus anuais podem ser de 36, de 48 salários. Essas empresas criaram vários executivos ou gerentes ou mesmo operadores de mesa milionários. Então, em cada situação, nem todas as empresas têm essa mesma característica de uma empresa financeira, mas eu sou muito pró-meritocracia, de você reconhecer quem realmente produz resultados, mas para isso é preciso que os instrumentos de avaliação sejam claros, sejam super bem comunicados, sejam transparentes, sejam negociados, e depois a avaliação tem que ser absolutamente rigorosa. Não dá para avaliar por justiça, por dedicação, não é por aí, tem que avaliar efetivamente por resultado e tem que diferenciar. Então, gente talentosa é o que faz a diferença em qualquer empresa, e, para mim, gente talentosa é gente que precisa se focar em resultados. Outro aspecto importante é o mindset de processos. Nas grandes corporações, cada vez mais, você precisa pensar na organização, não na hierarquia tradicional, mas em termos de processos, né? Os processos você tem que produzir hoje cada vez mais de forma eficaz, a baixo custo. Você tem que questionar todas as atividades para saber se elas agregam ou não valor à empresa. Tem que minimizar surpresas, né? As estruturas hierárquicas têm que refletir processos e não o contrário. E é sempre importante olhar para fora e fazer um benchmark contínuo do que se faz. Um exemplo foi a Aracruz. A Aracruz, quando nós assumimos, ela tinha esse perfil de empresa estatal, e um dos trabalhos que a gente fez foi um trabalho de reengenharia de processos. Primeiro, nós redesenhamos a empresa em processos. Nós tínhamos 18 processos, nós redesenhamos 6 processos a cada semestre, com equipes de aproximadamente 100 pessoas, e nessas equipes a gente tinha sempre os melhores talentos de cada área. Uma vez redesenhado todos esses processos durante 18 meses, é que foram escolhidos os sistemas de gestão, os ERPs, por acaso lá na Aracruz foi um SAP. E o resultado disso foi que a Aracruz pôde se tornar a empresa de mais baixo custo do mundo, benchmark de eficiência a nível mundial. Era uma empresa, por exemplo, que tinha capacidade de publicar os seus resultados em 3 moedas. Naquela época a gente era US GAAP, nós fomos a primeira empresa brasileira a ser negociada na Bolsa de Nova York com ADR nível 3. Né? Nós publicávamos nossos resultados em US GAAP, naquela época em moeda constante e em moeda corrigida também. No dia 2 ou 3 de janeiro a gente tinha a capacidade de publicar todos os resultados. Uma outra empresa que é um exemplo de processos é uma empresa que está se instalando aqui perto. No ano passado, eu tive o privilégio de ser convidado para fazer board da PACCAR nos Estados Unidos. A PACCAR é uma empresa líder de caminhões no mercado norte-americano, tem mais de 30% do mercado de caminhões pesados, com as marcas Kenworth e Peterbilt. E ela também é bastante forte na Europa,
com a marca DAF. Essa é uma empresa que tem mais de 100 anos e há mais de 70 anos ela tem lucros em todos os trimestres, sem exceção, independente da conjuntura econômica. E a Paccar é uma empresa muito focada em processos. Ela adota uma tecnologia Lean Six Sigma, onde a grande maioria dos seus 15 mil funcionários são treinados em práticas de Lean Six Sigma. Ela, ano passado, foi eleita a empresa Lean Six Sigma do ano, e essa empresa está se instalando aqui em Ponta Grossa, e em outubro desse ano vai começar a produzir caminhões como esse. Vocês vão ter, quem quiser vai ter oportunidade de trabalhar lá. Essa já é a fábrica em implantação, em outubro vai estar produzindo o primeiro caminhão. Outro aspecto é a questão de austeridade, simplicidade e agilidade. É muito importante focar no que agrega valor, eliminar o que não agrega valor, eliminar gastos supérfluos. E às vezes tem coisas simples que podem ser feitas que fazem muita diferença. É uma questão cultural na empresa. Vou dar um exemplo na Medial Saúde. A Medial Saúde nós tínhamos 50 clínicas. Quando a gente olhava o custo por paciente, o custo por evento nessas clínicas, o custo era extremamente diferenciado. Nós contratamos uma consultoria especializada que foi olhar em detalhes o que acontecia em cada uma dessas 50 clínicas. Então, por exemplo, coisas muito simples, como custo de limpeza por metro quadrado. Eles iam lá e verificavam que uma clínica contratava os serviços de limpeza com os produtos de limpeza incluídos, a outra sem os produtos de limpeza incluídos. Conclusão, rapidamente que eles chegaram, é que tinha desvio de produtos de limpeza naquelas que não contratavam o serviço integrado. E assim a mesma coisa com energia, com estacionamento, com uso de papelaria, com todas as coisas dessa natureza. Em um ano, a Medial economizou 30 milhões só nesses pequenos ajustes. Então, é uma questão de cultura, de você treinar toda a organização para não desperdiçar, para ser austera e para eliminar tudo que não agrega valor. Né? Na grande maioria das empresas, eu tenho certeza que em várias das empresas que vocês trabalham, deve ter uma produção fenomenal de relatórios. Né? Se você pegar um determinado relatório e perguntar para aqueles que esse relatório é distribuído, como eles usam esse relatório, o que eles fazem com aquela informação, via de regra, vocês vão descobrir que muito pouco é usado. E existe uma enorme quantidade de trabalho e de esforço na produção de relatórios que não tem nenhuma finalidade efetiva para a tomada de decisões. Comunicação. Bom, a Cristina falou bastante sobre a comunicação, eu até fico envergonhado de falar sobre comunicação, mas realmente comunicação é uma coisa absolutamente fundamental no dia de hoje. Né? Você precisa comunicar sempre com muita transparência e franqueza, precisa ter canais abertos nos dois sentidos. E hoje, com o impacto das redes sociais, com a comunicação e reação instantânea, a comunicação é uma grande arma e um grande risco também se você fizer as coisas erradas. Eu me dei conta disso há uns 10 anos atrás. Eu fui dar uma palestra em Los Angeles, num fórum chamado World of the State Forum, e eu fui assistir uma palestra de Instant Feedback. É uma palestra assim, você entrava numa sala como essa, maior, tinha 1000 pessoas, você ganhava uma plaquinha que de um lado tinha verde e do outro lado tinha vermelho. O palestrante chegou no palco e disse, é o seguinte, tinha uma tela com 2 aeroportos, um aviãozinho e umas barreiras de montanhas no meio. Então ele disse para a plateia, vocês, plateia, vocês vão pegar esse aviãozinho, vão fazer ele sair desse aeroporto, passar pelas montanhas e aterrissar no outro aeroporto. É muito simples. Vocês do lado esquerdo da plateia é o seguinte, se vocês mostrarem o vermelho, ele vai descer. Se vocês mostrarem o verde, o avião vai subir. Vocês do lado direito da plateia, se vocês mostrarem o verde, ele vai para a direita. Se vocês mostrarem o vermelho, ele vai para a esquerda. Só isso. Tratem de fazer esse avião subir e descer. A plateia, que tinha mais de 1000 pessoas, em 5 minutos, aprende perfeitamente a dirigir aquele avião, sem nenhuma outra orientação, sem nenhum outro comando.
apenas tendo a informação instantânea, um feedback instantâneo. Isso mostra o seguinte, se você tiver propostas claras, concisas, que todos entendam e que sejam simples, você não precisa mais daquela estrutura hierárquica de comando que era usada para transmitir informação de cima para baixo, sempre com grandes deficiências, né? A informação se perde no meio do processo de comunicação. Então, e as demonstrações de rua de hoje mostram claramente que mesmo sem um propósito muito bem definido, sem estarem muito bem organizadas, sem ter um comando claro, podem produzir resultados absolutamente dramáticos, né? Então, nas empresas de hoje, a comunicação constante é fundamental e num processo de reestruturação mais ainda, porque as pessoas, no processo de reestruturação, ficam completamente surpresas com as mudanças que estão acontecendo, não sabem o que vai acontecer com a companhia, o que mudou, quais são os valores que mudaram, quais são os objetivos que mudaram, o que vai acontecer com elas, como que elas vão ser avaliadas. Então, a comunicação é um outro elemento absolutamente fundamental. Agora, uma lição das reestruturações, né? Que é a minha área, vou focar um pouquinho nela. Reestruturação, você não pode agir com timidez. Não pode adiar ação e tem que agir rapidamente. A primeira coisa que você faz, quando você chega na empresa, você faz um diagnóstico profundo. Por exemplo, nesse caso da El Terrar, que é essa empresa de produção agrícola, em menos de 30 dias, nós fizemos uma avaliação, chegamos à conclusão que a empresa não suportaria ficar na dimensão que ela estava, que a empresa não tinha estrutura de capital, porque é uma atividade que exige um capital de giro muito grande, produção agrícola, você tem que financiar tudo no começo para só depois da colheita receber, né? A empresa tinha sido reestruturada, tinha covenants de endividamento, não podia ter uma dívida acima, então era claro que ela precisava ser reduzida. Primeira conclusão, precisamos reduzir a empresa. Segunda, como é que nós vamos reduzir? Então, primeira avaliação que a gente fez foi em termos de países. E chegamos à conclusão, por exemplo, que a Argentina, que era a origem da empresa, em função da situação econômica na Argentina, da situação política, do resultado da empresa, nós resolvemos fechar completamente a operação na Argentina. E a outra coisa que a gente viu é que nós tínhamos plantios em terras próprias, em terras arrendadas. Plantio em terras arrendadas era 3 a 4 vezes o plantio em terras próprias. O plantio em terras arrendadas corresponde, na verdade, a uma alavancagem financeira. Porque quando você, se o clima for ruim, ou se houver uma mudança na situação da oferta e demanda de commodities, teu preço cai, né? E o impacto sobre o teu fluxo de caixa é enorme, mas você tem que continuar pagando o seu arrendamento. Na sua terra própria, você não precisa. Não está remunerando o seu capital, mas você não tem impacto no seu fluxo de caixa. Então, a segunda decisão foi, nós vamos reduzir plantios em terras de terceiros em 77%. Em 90 dias, a gente mudou a cara da companhia. Mas, para isso, precisa fazer esse diagnóstico profundo, fazer uma triagem, não dá para a gente querer fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, tem que focar no que realmente é crítico, precisa definir com clareza as prioridades, né? Precisa assegurar recursos para implementar as ações que foram definidas prioritariamente, tem que fazer ajustes no top management, via de regra, porque nem sempre os perfis e as pessoas mudam com mais dificuldade, e no comando você não tem o tempo de fazer essa mudança de cultura, então às vezes você precisa fazer mudanças no comando da empresa, e especialmente você não pode abrir mão de ser hands-on e de delegar o trabalho árduo. Reestruturação é dureza. Mudanças de comportamento, né? Esse é um dos grandes desafios que a gente tem nas reestruturações, que é o medo do desconhecido, que é da natureza humana, né? E a resistência à mudança, a dificuldade que as pessoas têm para lidar com a incerteza. Então, novamente, comunicação, comunicação, comunicação é o caminho para a gente mitigar essa resistência. Ela sempre vai existir. Todo o processo de reestruturação ele é doloroso, ele é difícil, o clima nunca é perfeito durante o período de reestruturação, por isso ele tem que ser feito o mais rapidamente possível, mas comunicação é fundamental.
E eu sempre, em todas as estruturações, eu uso essa poesia do Fernando Pessoa, né, que realmente existe um tempo em que a gente precisa abandonar as roupas usadas, porque se nós não ousarmos fazê-lo, nós teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Uma outra coisa muito importante nos dias de hoje são os chamados eventos imprevisíveis que podem causar grandes impactos extremos. Nassim Taleb, que escreveu Os Cisnes Negros, ele diz que quando existe um impacto externo, um evento externo difícil de prever, o seu impacto na sua organização pode ser brutal. E a gente tende a agir sempre como se esses eventos nunca fossem acontecer ou nunca fossem impactar a nossa empresa. A gente se concentra em minúcias e a gente não pensa no todo. Aliás, eu estava lendo esses dias um case da Capital One, onde o Richard Fairbanks, que é o CEO que criou essa empresa, uma empresa revolucionária na área financeira nos Estados Unidos, ele dizia o seguinte, que estratégia 80% é você ficar entendendo, procurando entender o que está mudando no ambiente externo, o que está mudando no mundo. E 20% é ver como é que você reage a essas mudanças. Então, a gente normalmente está tão voltado para o próprio umbigo, tão voltado para o dia a dia, que a gente esquece que podem ter eventos externos que impactam de sobremaneira a nossa operação. Em algumas atividades, isso é mais crítico, e eu dou um exemplo em escala talvez não tão dramática, mas também muito dramática, que é a aviação comercial. Eu estou no conselho da Gol, e na Gol a gente tem, que é uma atividade extremamente difícil do ponto de vista de gestão, porque você é sujeito a influências externas, a variáveis externas que você não controla. 43% do custo de operar uma aviação comercial hoje é combustível. E o combustível é impactado de duas formas. Ele é impactado pelo preço do petróleo lá fora e pela variação cambial. Então, em menos de um ano, o câmbio foi de 1,50 para 2,30. E não existe maneira, não existe elasticidade de preço para você passar isso para o consumidor. Então, o impacto na companhia é tão severo que a única maneira que você tem é ajustar a sua oferta, eliminando rotas que não são confiáveis. Só que você tem um outro aspecto. Não dá para vender e comprar aviões de uma hora para outra. A compra de um avião é feita com 5, 6, 7 anos de antecedência. Então, em companhias, especialmente nas companhias onde as variáveis externas podem ser de grande impacto, é muito importante a gente ter uma clareza do que acontece no ambiente externo, ter uma visão dos cenários possíveis, ter uma visão dos cenários de crise e saber perfeitamente o que você vai fazer se isso acontecer. Por exemplo, o que vai acontecer agora se os Estados Unidos bombardearem a Síria? Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser, não sei o que a Rússia pode fazer, o que o Irã pode fazer, enfim, o que pode dar nisso. E a probabilidade de um evento desse tipo fazer com que o real seja rapidamente desvalorizado, que o preço do petróleo suba, é muito significativo e impactaria brutalmente a atividade de aviação comercial. O mundo hoje é extremamente dinâmico, as coisas mudam com grande rapidez, o mundo é cada vez mais suscetível a incertezas e riscos, e a gente vê que empresas são criadas e desaparecem do dia para a noite com grande frequência. Tem um professor de Harvard chamado Clayton Christensen, um livro que eu recomendo bastante, O Dilema do Inovador, onde ele mostra como empresas extremamente bem-sucedidas desapareceram do dia para a noite, porque não perceberam as mudanças que estavam havendo no ambiente, mudanças de natureza tecnológica, e apareceram outros players que saíram do nada e rapidamente fizeram um sucesso absoluto. Então, ele diz uma coisa muito correta, que não existem bons ou maus sistemas de gestão organizacionais. O que existem são sistemas que são situacionalmente apropriados. Então, se a conjuntura externa muda, se o ambiente externo muda, todo o teu sistema de grande sucesso no passado pode continuar a não dar certo. Então, é muito importante a gente ter cada vez mais a consciência desse dinamismo externo
e estar atento para essas mudanças, sejam de natureza ambiental, seja de natureza regulatória, seja de natureza econômica ou de tecnologia, e adaptar não só a nossa empresa, mas principalmente os sistemas gerenciais, para que a empresa possa reagir de forma adequada a essas mudanças. Para dar tempo de fazer algumas perguntas, eu não sei como é que é o sistema, se tem perguntas ou não. Não tem? Então eu vou encerrar rápido. Deixar para tá. Tá bom. É o seguinte, alguns anos atrás eu fui fiz uma visita a Éfeso, as ruínas de Éfeso, e lá existe uma biblioteca chamada Biblioteca de Celsius. E o guia estava dizendo que aqueles 4 pilares, ou aqueles 4 conjuntos de pilares da biblioteca de Celsius representavam a sabedoria, o conhecimento humano da época. Ele dizia que esses 4 pilares eram a inteligência, o conhecimento, o caráter e a compreensão, para você saber o que fazer com tudo isso. E se a gente pensar hoje em termos de liderança, ou em termos de gestão, ou em termos de... Não mudou nada. A essência continua exatamente a mesma que sempre foi. Então, vou abrir para algumas perguntas. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta para o nosso palestrante? Boa noite. Eu cheguei a ler a matéria da Gol com relação ao corte dos custos e fiquei impressionado com as medidas agressivas que vocês adotaram na Gol, como, por exemplo, a redução do combustível nas aeronaves, que, segundo a matéria, os aviões levavam o combustível para passear. E também fiquei impressionado com a não reversão dos prejuízos da companhia. Eu queria ouvir de você quais são os próximos passos, porque lendo, eu achei bastante agressivo e passei para algumas pessoas da minha companhia isso, que a gente também está passando por isso, numa forte redução de custo. Qual que é o próximo passo? Porque, assim, a princípio vocês já fizeram uma ação bastante efetiva, mas mesmo assim não teve o resultado esperado. É verdade, porque 43% do custo é combustível e 2/3 do custo são dolarizados, enquanto que toda a receita é em reais. Agora, se você não fizesse isso, estaria morto. Essa é a diferença. O que existe na aviação comercial, eu digo que existe um duopólio burro, porque existe uma concorrência por market share, né? E essa concorrência vingou durante muito tempo, principalmente entre a TAM e a Gol, e as duas tomaram prejuízos bilionários, né? E a única maneira de você reduzir esse prejuízo é ajustando a oferta. Você tem que esquecer do market share e se focar no market share daquelas rotas que são efetivamente rentáveis. Agora, a aviação comercial é um negócio realmente muito difícil. Existe um estudo da IATA que diz que não existe nenhuma outra indústria no mundo que destruiu tanto valor para o acionista quanto a aviação comercial. Então, eu acho que nós temos um problema mais estrutural do que específico na indústria. Então, o que a Gol está fazendo? Reduzindo custos de todas as formas possíveis e reduzindo substancialmente a oferta, deixando de operar rotas que são muito deficitárias, né? E é o que dá para fazer. O restante é uma questão de estrutura da indústria que é complicada. Obrigado. Temos tempo para mais perguntas. Quem gostaria? Bom, claro que o custo Brasil é mortal, sem dúvida nenhuma. Você sabe muito bem, melhor que eu. Eu até escrevi um artigo sobre o duopólio aéreo brasileiro. E tive a paciência de pesquisar nos Estados Unidos e listei 25 empresas, onde a 25ª transportava, claro que o mercado americano é outra coisa, mas a 25ª transportava tanto quanto o nosso duopólio, né?
E, no entanto, não estão quebrando. Então, e hoje elas estão numa situação complicada. Custo Brasil, sem dúvida nenhuma, é um problema seríssimo. Eu acho que não podemos ficar no duopólio como está, sem dúvida nenhuma. Encerrou?